Seja com todos, queridos, sejam bem-vindos ao nosso 15º dia da campanha 100 dias. Amém? E hoje o tema é Sementes da Revelação. Está baseado no livro de Daniel, capítulo 2, no verso 29. Diz assim: Aquele, pois, que revela os mistérios se fez saber o que há de ser. Queridos, Daniel, ele foi levado cativo à Babilônia. E quando nós falamos de Daniel, que Daniel ele foi levado cativo à Babilônia, nós esquecemos, querido, de entender que mesmo que Daniel ele estava no palácio, ele ainda estava cativo. Ele ainda era um escravo. Ele não era como os seus outros companheiros, que às vezes foi levado para outros serviços mais pesados. Ele estava no palácio, mas ele ainda estava na condição de escravo. Ele foi levado como escravo, cativo à Babilônia. E quando Daniel ele chega no palácio, ele vai ter algumas regalias que os outros hebreus, não tiveram. E Daniel, ele decide, querido, no seu coração, junto com seus amigos, a não se contaminar com os manjares do rei. Estava ali Daniel, Misael, Azarias e Ananias diante de um banquete que o rei tinha mandado preparar. Mas eles decidem, querido, no seu coração, que eles não vão se contaminar com esses manjares. E eles vão se alimentar apenas de legumes, de vegetais, e nada que fosse consagrado, querido, a outros deuses. O que ele estava querendo dizer? Eu posso até estar numa situação difícil, mas eu não vou me contaminar, porque eu sei quem é o meu Deus. E Daniel, ele vai passar por os dias que ele determinou, e quando ele é levado na presença do rei com seus amigos, Daniel, ele não está com aparência decaída, ele não está com aparência cansada, não. Daniel, ele está fortificado na rocha, que é no Senhor que tinham chamado. Querido, quando nós colocamos, querida, a nossa fé em ação, quando nós decidimos não nos manifestar para as trevas, quando nós decidimos, querido, não nos contaminar com os manjares que vêm, querido, de outros lugares, de outros deuses, de outros povos, de outras culturas, sim, o Senhor, ele nos abençoa. E Daniel, ele é aprovado juntamente com seus amigos. E certo dia, o rei vai dormir e ele tem um sonho. E o rei, ele fica perturbado com aquele sonho. Aquele sonho tira, querido, a paz de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, querido, ele vai procurar a revelação desse sonho em tantos lugares. Ele manda chamar todos os sábios do reino. E ele conta detalhadamente o seu sonho. Mas não tinha, querido, quem pudesse interpretar aquele sonho. Porque aquele sonho, querido, ele era dado pelo próprio Deus. E só poderia trazer a revelação, querido, aquele que era cheio do próprio Deus. Querido, nós precisamos nos lembrar que nós precisamos se esvaziar de nós mesmos. Sabe, deixar Deus tirar todas as nossas defesas, porque muitas das vezes nós andamos por aí, querido, com uma autodefesa, uma proteção que impede até mesmo o Senhor de atuar em nós. Querido, para nós termos a revelação que vem direto do trono do céu, nós precisamos, querido, estar preparados. Querido, e a revelação divina, ela salva vidas. A revelação divina, querido, nos prepara. A revelação divina que o Senhor nos traz, nos faz, querido, prevenir algo que possa vir a acontecer. Mas o Senhor, ele só revela, querido, o profundo e o escondido para aquele que é revelado e separado por ele. Daniel, ele já tinha sido revelado para o ministério no coração de Deus. E Daniel nasce, querido, e é separado por Deus para que ele seja um profeta, para que ele seja, querido, um homem a qual vai falar aquilo que vem da parte de Deus.
Querido, Deus, Ele não te chamou agora. Talvez você sinta que Deus está te chamando agora, depois dos 30, dos 35, dos 40. Não, querido, Deus não te chamou agora. Deus, Ele te chamou, querido, desde o ventre da tua mãe. Deus, Ele sabe, querido, o teu potencial. Deus, Ele sabe aonde você pode chegar e Ele te escolheu, querido, para avançar. Ele te escolheu para que os teus olhos possam ser abertos e que eu e você não venhamos ser levados, querido, por uma nuvem de testemunha, mas que nós venhamos, querido, ter a intimidade com Deus. E Nabucodonosor, ele chama todos os sábios e nenhum deles pode interpretar aquele sonho. Apesar deles tentarem interpretar, o rei não sentia a paz que só o Espírito Santo pode nos dar, que só o nosso Deus pode nos dar. Talvez você esteja com algo aí na sua vida, que você está esperando uma revelação do Senhor, que você está esperando uma resposta de Deus, e tudo que você escutou até hoje não trouxe paz no teu coração. Mas o Senhor, querido, Ele ainda vai chegar com a revelação. E a revelação, querido, pode vir através da tua vida. E a Bíblia diz, querido, que eles mandam chamar Daniel. Daniel, é o seguinte: se ninguém tiver interpretação desse sonho, nenhum de nós vamos sobreviver. Mas você sabe, querido, que Daniel entendia que não era pelas mãos dele. Daniel, ele depositava no Senhor toda a honra, toda a glória. E Daniel se prepara, querido, em oração e vai diante do rei. E ele escuta o que o rei tem para falar atentamente. E depois de algum tempo, o Senhor, ele dá a revelação do sonho para Daniel. Daniel, ele volta, ele vai orar, ele se consagra e ele pede, Senhor, em nome de Jesus. E ali a revelação vem. Daniel volta na presença do rei e quando ele está diante do rei, ele fala na presença do rei dizendo, né? O segredo que o rei requer, nem os sábios e nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, a qual revela os mistérios. Ele sim pode fazer saber. E ele fala a Nabucodonosor o que há de acontecer nos dias. E ele fala dos teus sonhos, da visão, da cabeça. E ele vai explicando, querido, tudo. E no 29 ele diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E Daniel, querido, traz a interpretação do sonho. E ele vai falar sobre a cabeça, né, da estátua, ele fala sobre os braços, sobre as pernas, sobre os pés. E ele vai ali explicando para o rei. E a revelação, querido, que vem do alto, traz paz. Traz paz, querido. E o rei, querido, diante daquela revelação, ele guarda no seu coração e ele entende que Deus estava falando com ele. E ali Daniel, querido, ele não apenas, querido, mostra para o rei que ele pode interpretar sonhos, mas ele mostra o Deus que pode interpretar. Ele fala, o Deus que pode revelar te fez saber. Querido, que toda a honra e que toda a glória seja sempre dada ao Senhor. Porque Ele é capaz, querido, de revelar o profundo. Ele é capaz de revelar, querido, o escondido. Ele é capaz de revelar, querido, aquilo que está em oculto. Deus, Ele é capaz de revelar, querido, aquilo que está te trazendo angústia, dores. Mas para isso, querido, nós precisamos nos entregar.
nós precisamos renunciar. Tanto aqueles, querido, que precisa receber a resposta de Deus, e tanto aqueles que querem ser o instrumento para que essa resposta chegue nas pessoas. Você, querido, que quer ser um instrumento para que essa palavra possa chegar nas pessoas, para que a semente da revelação chegue, querido, e faça acontecer algo sobrenatural na vida das pessoas. Renegue a si mesmo, renuncie a si mesmo, pegue a tua cruz e siga Jesus. Querido, porque quando nós entregarmos o nosso caminho, o nosso coração na mão do Senhor, o cenário ele vai mudar, querido. O cenário vai mudar. Então aquele rei que queria matar os sábios, aquele rei que estava perturbado com seu coração angustiado, agora ele está diante de um Deus que pode revelar os sonhos. E ele manda chamar Daniel. Ele agradece Daniel. Olha o que ele diz. Então o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitas e grandes dádivas e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias. Daniel permaneceu na porta do rei. Querido Daniel, você lembra lá no comecinho? Quando eles estavam lá diante dos manjares? E eles recusaram, querido. Porque quem quer ter a revelação do Senhor, querido, precisa renunciar. E quando Daniel está na presença de Deus, Deus revela. E quando o rei exalta Daniel, querido, ele não se esquece daqueles que estavam com ele, que renunciaram com ele, que andaram com ele. Você sabe que no dia do meu aniversário, a pastora me falou uma palavra que de verdade marcou meu coração. E foi escrita assim na tábua do meu coração e eu não esqueço. Ela falou assim pra mim: Thalita, quase 17 anos crescendo juntas. Quase 17 anos, ou mais de 17 anos já, né? Crescendo juntas, né? Todos juntos. E é isso, querido. Quando você quer ver o sucesso do outro, quando você quer que as pessoas cresçam juntos com você. Daniel, ele não esqueceu dos seus amigos. Daniel estava crescendo no ministério e ele estava levando com ele Misael, Ananias e Azarias. Que no nome de Jesus, querido, esse crescimento espiritual não seja só para mim ou só para você, mas que esse crescimento espiritual seja para nós levarmos conosco aqueles que nós estamos discipulando, os nossos amigos, porque o Senhor tem poder, querido, para revelar o profundo. Você pode crer nisso? Chega lá, querido, mas não chegue sozinho. Leve alguém com você. Discipule alguém. Mostre para alguém o caminho da salvação. Amém? Deus pode contar com você? Se Ele pode, querido, feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor, estamos aqui. Pai, assim como Daniel, Misaías e Azarias foram, Senhor amado, obedientes diante de um grande manjar, assim nós também queremos ser, Pai, obedientes diante desse manjar. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Um dia o Senhor olha para a terra, Senhor, e o Senhor não vê, Senhor, quem o Senhor pode enviar para ir, Senhor amado, diante do Senhor, sendo boca profética. Isaías se coloca, Senhor amado, na posição e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa nos enxergar e nos enviar, Senhor, para o trabalho do Teu Evangelho. Pai, que no nome de Jesus, assim como já está sendo profetizado, que toda esterilidade, Senhor, caia por terra e que nós venhamos, Senhor, ganhar almas para o Senhor. Que essa chama não venha se apagar e que no nome de Jesus, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos não sejam, Senhor, agravados, fechados para não te ouvir,
mas que nós venhamos te ouvir, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus, que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. E que a semente da revelação, querido, venha trazer frutos para Jardim Maria Alice. Você crê nisso? Então diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus por isso.